A proposta da reforma previdenciária já está pronta e, se aprovada como está, trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos só poderão se aposentar depois dos 65 anos. E esta idade mínima passa a valer tanto para homens quanto para mulheres. O goianiense não gostou. A reportagem é de Marcelo Velasco. Falta pouco tempo para Maria do Carmo parar de trabalhar, mas ela pode ter que continuar no emprego mais um pouco, até conseguir se aposentar. Se tiver, fazer o quê, né? Para receber o salário integral, o homem precisa ter contribuído para a Previdência por 35 anos, ou a soma de sua idade mais o tempo de contribuição. No caso das mulheres, são 30 de contribuição ou 85 anos, se somados o tempo e a idade. As coisas dificultam mais, tem que trabalhar dobrado para poder aposentar no futuro, né? A nova regra só vale para trabalhadores com menos de 50 anos. Quem tem mais teria mantido o regime atual, mas teria que pagar uma espécie de pedágio proporcional ao tempo que falta para a aposentadoria. Mulheres e professores teriam tratamento especial. A idade de transição seria de 45 anos. Não dou conta. O problema está no caixa da Previdência. Segundo o próprio governo, o déficit para o próximo ano seria de 200 bilhões de reais para pagar os aposentados. Para nós, que é pobre, só piora. O presidente do Instituto Goiano de Direito Previdenciário, Alan Rocha, está aqui conosco para discutirmos mais essa proposta. Uma boa tarde. Boa tarde. Proposta que já sofre aí muita pressão, não só do trabalhador, como também lá no Congresso, e ameaça de que talvez comecem a discutir só no ano que vem. Hoje, inclusive, teve protesto em Brasília. O trabalhador fica muito prejudicado mesmo com essas mudanças? Sim, essa é uma alteração que ela vai mudar na Previdência Social de forma substancialmente. Para você ter uma noção, hoje a mulher se aposenta aos 60 anos de idade, tendo 15 anos de contribuição. Se a proposta for aprovada da forma que ela foi anunciada pelo ministro Padilha, essa mulher só poderia aposentar aos 65 anos de idade e aumentaria, inclusive, o seu tempo de contribuição, que eles estão discutindo, que seria de 20 ou 25 anos. Não temos ainda a proposta por escrito, ela não foi apresentada ainda no Congresso Nacional, mas já se discute isso através de uma declaração que ele deu na semana passada. Alan, eu queria saber de você exatamente isso. A culpa é do aposentado? É do trabalhador ou é do governo? Eu entendo que não. O Constituinte de 88, quando elaborou a Constituição de 1988, ele já observou que a contribuição somente dos empregados e dos empregadores não seria suficiente para pagar a aposentadoria. Colocou a Previdência aonde? No sistema de seguridade social. Então, a Previdência hoje ela faz parte desse sistema que tem a saúde e a assistência social. Esse sistema, Jorge Avá, só no ano de 2015, ele foi superavitário em 100 bilhões de reais. O que seria o ideal e que nós defendemos também? Primeiro, uma reforma interna da Previdência Social. Criar o Caixa Único, ou seja, o orçamento exclusivo da Seguridade Social, que esse orçamento não tivesse participação de nenhum outro setor público. Para ter uma noção, aprovamos agora recentemente a DRU, que é a desvinculação dos recursos da União, para até 2023. A DRU retira da Previdência Social, todo ano, cerca de 140 bilhões de reais. Então o rombo está aí. Haveria necessidade de quê? De criar esse Caixa Único da Previdência Social, que estivesse dentro da Seguridade Social e que ele não fosse compartilhado com nada. A partir daí, poderíamos discutir, sim, se haveria necessidade de suprimir direitos, se haveria necessidade de aumentar a idade mínima, se haveria necessidade de cortar o auxílio-doença, como está acontecendo. Enfim, que não caísse na cabeça do trabalhador, como sempre, né? Sempre ele que paga a conta. Existe muita indefinição também com relação àquelas pessoas com mais de 50 anos a respeito desse pedágio. Quanto seria e como seria pago? O que foi anunciado seria um pedágio de 40% a 50% do que faltaria para ele se aposentar. Vamos pegar exemplo, se ele ainda tem que ter um ano de contribuição para se aposentar, seria mais 40% ou 50% nesse ano. Vamos trabalhar com o número de 50%.
12 contribuições, 50% delas seria 6 meses. Então, ele teria que contribuir mais 6 meses, além daquele ano que ele já tem necessidade de cumprir. Alan, outra coisa, o governo fala em acabar com o auxílio-doença. Como é que a pessoa, por exemplo, que está doente, não pode trabalhar, ficaria? Ficaria sem salário? O auxílio-doença, ele é um benefício que ele vai passar agora pelas revisões, como a lei já diz, o governo só está fomentando essas revisões. O que foi feito significativamente no ano passado no auxílio-doença foi a redução do seu valor. Ou seja, ele fica limitado às 2 últimas contribuições do segurado. Se o segurado teve contribuições anterior, essas 12 últimas, superior a que ele está tendo nos seus 12 últimos meses de contribuição, elas não vão entrar no cálculo do auxílio-doença. Ou seja, a grande maioria vai ter uma perda significativamente, principalmente que nós estamos vivendo num país que é uma recessão. Recessão é redução de salário, é redução de várias outras coisas. Então, isso teve um impacto muito significativo e drástico para o trabalhador brasileiro. Rapidamente, para encerrar, o que o senhor tem a dizer às pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho e começando a contribuir, que elas tenham juízo financeiro e já pensem até em uma previdência privada? A previdência privada, ela é sempre um complemento. Ela nunca é mais vantajosa do que a previdência pública. Mesmo com todos esses problemas que a previdência pública tem, ela é mais significativamente para o trabalhador brasileiro, porque ele paga menos para ter ela. Ela não tem uma participação de uma instituição financeira que vai ser parceiro seu nesse lucro, vamos dizer dessa maneira. Então, é fundamental o quê? Que tenha um planejamento previdenciário, que tenha uma educação previdenciária, que comece a contribuir para a Previdência Social, imaginando aonde ele vai chegar e tendo uma contribuição linear, ou seja, quando se calcula o valor da aposentadoria, se leva em conta a média das contribuições que ele fez ao longo do tempo. Então, se contribui mais uma época ou menos outra, isso vai ter um valor significativo. É bom ter uma posição linear. Tá. O governo fala que a aposentadoria, por exemplo, para o homem seria só aos 65 anos, é isso que a gente está ouvindo por aí? Quer igualar a idade do homem e da mulher e passar aos 65 anos. Aí o que isso vai acontecer, Jordeval? Vai acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição e vai acabar também com a fórmula 8595, porque só vai aposentar aos 65 anos de idade. O que o senhor acha disso? Eu acho que a Previdência ela tem que primeiro fazer essa reforma interna. A partir dessa reforma interna, a partir de que nós possamos ter números transparentes para a população e mostrar realmente se ela é deficitária ou se ela é superavitária, aí nós possamos começar a discutir realmente é necessário passar essa idade aos 65 anos ou não, mas com números certos, honestos e transparentes para a população. Sem dúvida alguma. Alan Rocha, presidente do Instituto Goiano de Direito Previdenciário, uma boa tarde, obrigada pela participação. Uma boa tarde, sempre uma satisfação, boa tarde também ao telespectador.